Olá, nesta aula vamos falar sobre os tipos de hospedagem disponíveis no mercado. São os tipos de hospedagem que diversas empresas de hospedagem oferecem para a contratação. A primeira delas é a hospedagem compartilhada. Imaginando que este quadrado seja um servidor, vemos a seguinte situação: várias lojas online, lojas virtuais ou websites estão hospedadas em um mesmo servidor. Neste caso, cada uma dessas lojas utiliza o recurso total do servidor. Por isso chama-se hospedagem compartilhada, porque cada loja compartilha os recursos que o servidor tem disponível. Evidentemente, é um servidor potente que comporta várias lojas. E as empresas de hospedagem sabem quantas lojas podem ter dentro do seu servidor compartilhado. Outro ponto importante é que, se uma loja utiliza os recursos de modo exagerado, pode prejudicar as outras lojas, pode fazer com que o servidor saia do ar, fazendo com que nenhuma dessas lojas fique disponível. Ou seja, se alguém digitar lá o endereço de uma loja, pode estar fora do ar esse servidor. Então, as empresas de hospedagem, para hospedagens compartilhadas, elas monitoram constantemente a utilização de recursos, porque existem algumas pessoas que hospedam dentro de uma hospedagem compartilhada e não tomam algumas medidas para prevenir e não prejudicar todo o ecossistema deste servidor que estão compartilhando. Mas as empresas monitoram e, em alguns casos, enviam alerta para o dono daquela loja virtual, informando que está consumindo um recurso exagerado. O que limitam, no caso da hospedagem compartilhada, é a utilização de disco. Algumas empresas oferecem um espaço pequeno, outras oferecem um espaço maior para armazenamento em disco. Mas memória e processamento são recursos compartilhados por todas as outras lojas. O segundo tipo de hospedagem chamamos de servidor VPS, que significa servidor virtual privado. Ou seja, vamos entender aqui a diferença entre um servidor VPS e uma hospedagem compartilhada. Dentro de um mesmo servidor, o que é feito com o VPS? Também existem, dentro de um servidor físico, de um computador físico robusto, um servidor, existem várias lojas armazenadas, hospedadas nele. Porém, o VPS, ele subdivide os recursos desse servidor. Cada loja em especial vai ficar designado a partir de um plano que é contratado. Será definido, essa loja tem utilização de 4 MB de memória RAM. A outra loja comprou um plano de 8 MB de memória RAM. A seguinte loja comprou 4 MB de memória RAM, mas comprou uma parte que contempla 4 processadores. A outra comprou 8 processadores. E assim vai. O importante para se entender o que é um VPS é que os recursos são isolados. Se uma loja utilizar os recursos de modo desordenado, não afeta a outra loja que está hospedada no servidor. Ou normalmente não afeta. Por quê? Porque ela não vai conseguir utilizar mais do que o limite pré-estabelecido para ela, de processamento e de memória. Um servidor VPS tem por característica ser mais rápido, se for bem administrado por quem comprou esse servidor VPS. Se ele não sobrecarregar o sistema, depois eu vou dar um exemplo muito claro da utilização de recursos de um VPS, porque eu tenho um servidor VPS contratado. E eu vou mostrar para vocês o quanto consome de recurso do servidor. Você poderá identificar, por exemplo, que você consegue administrar todos os recursos dentro daquele servidor VPS. Então, ele é melhor do que a hospedagem compartilhada, mas ele também é um pouco mais caro. Na verdade, o servidor VPS, acredito que seja uma grande revolução na questão das hospedagens, porque permitiu oferecer um serviço a um preço factível, a um preço bom, mas com recursos poderosos, recursos isolados. A hospedagem compartilhada, por outro lado, tem a característica que eu mencionei, mas ela é muito mais barata do que um servidor VPS. Bem, agora chegamos ao terceiro tipo de hospedagem, um servidor dedicado. Apenas o gráfico que eu apresento aqui mostrará a grande diferença. Em um servidor dedicado, em uma única máquina, existe apenas uma loja online ou um site. E todos os recursos desse servidor dedicado, e por isso se chama assim, porque todos os recursos daquele servidor são dedicados para apenas um cliente da empresa de hospedagem. O que podemos perceber comparando os três é que
À medida que você sai da hospedagem compartilhada, você ganha mais desempenho. Esse desempenho se refletirá em carregamento mais veloz da página e isso é um diferencial. Agora, a pergunta que fica é: qual desses é o indicado para cada situação? De um modo geral, como eu mencionei, o servidor de hospedagem compartilhada, ele é mais barato, bem mais barato. Então, é uma grande oportunidade para quem está começando um negócio online, porque você terá um investimento muito pequeno, é bem barata a hospedagem compartilhada e terá recursos. É importante também mencionar que dentro de uma hospedagem compartilhada também existem planos diferentes. E esses planos diferentes, uns são melhores que os outros e tem mais desempenho também. Você pode ter um bom desempenho. Já o servidor VPS é para quem quer já logo de cara ter um desempenho maior, porque ele tem um desempenho de velocidade melhor do que uma hospedagem compartilhada. E o servidor dedicado, que é um caso muito raro, ele é muito caro. Algumas hospedagens dedicadas podem chegar a R$ 800 por mês, isso é muito caro. Então, para esse curso, eu já estou descartando o servidor dedicado, que é indicado para quem tem muitos acessos diários, que precisa muito de um servidor muito forte, muito parrudo, para que consiga suportar toda a quantidade de acesso. Assim, uma hospedagem compartilhada, se você está começando um negócio online, é ideal. Por quê? Porque você provavelmente no início não tem muitos recursos. Agora, se você tem uma loja, já tem um domínio e tem muitos acessos diários, aí talvez já seja interessante um servidor VPS. Eu tenho situações, e isso vou compartilhar com vocês, em relação aos meus clientes. Já desenvolvemos lojas virtuais com bom desempenho em hospedagem compartilhada, porque o cliente resolveu contratar um plano mais barato, e já também temos clientes que utilizam-se do servidor VPS, porque desejam ter mais desempenho. Nos dois casos, temos bons resultados. Podemos perceber que a diferença não é tão grande dentro de uma certa quantidade de acessos aí diariamente. A pergunta que fica é: posso começar uma loja virtual com uma hospedagem compartilhada? Claro que sim. À medida em que sua loja for crescendo ou for percebendo que necessita de maiores recursos, basta mudar o plano dentro de uma própria hospedagem compartilhada ou migrar para um VPS, se o negócio estiver acontecendo e dando certo. Clique no link abaixo e verifique o que recomendamos de hospedagem compartilhada e VPS. Não recomendaremos nesse curso um servidor dedicado porque é muito específico. É isso aí. Cliquem no link abaixo e confiram os preços e planos diferentes para cada tipo de hospedagem compartilhada e VPS. Até mais.